Opa, tudo bem com vocês? Desejo do coração que todos estejam bem. Meu nome é Juarez Júnior, eu quero estar fazendo um videozinho para vocês, mais um videozinho, iniciando, né? Eu quero falar hoje sobre algo muito relevante, eu quero falar sobre sinais. A Bíblia, né, ela nos deixa vários sinais da volta do Senhor Jesus Cristo. E um dos sinais que eu quero mostrar para vocês na Bíblia é falando sobre os astros, né, sobre a lua, as estrelas, essas coisas associando com a volta do Senhor Jesus Cristo. Eu acho que esse vídeo é muito interessante, né? Fique conosco aí. E uma das coisas que eu quero pedir para vocês, dê aquele likezinho, dê aquela força compartilhada, faça um comentáriozinho para quê? Para que o algoritmo reconheça esse vídeo como alguma forma relevante. E para dar aquela alavancada no canalzinho, né? Nós estamos iniciando agora um canalzinho, pode ser que ele possa aumentar. Então a intenção é que ele aumente. Então eu peço para vocês aí, dar aquele likezinho, compartilhe e um comentáriozinho, por favor, rapaziada, nos ajude aí, beleza? Então vamos lá para a Bíblia? Mateus 24:3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram-se dele os discípulos, em particular, eles pediram: Dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da sua vinda e da consumação do século. Algumas outras versões, né, ela fala fim do mundo ou fim dos tempos, mas geralmente é fim do mundo, né? E a gente vê ali que os discípulos, eles pedem um sinal quando Jesus, da próxima vinda, né? Ali ele está com os discípulos, mas quando ele voltaria e implantaria o reino, né? Mais à frente eles perguntam isso. Mas o que eu quero me atentar? Eu quero me atentar a alguns sinais, né? E eu quero relacionar de alguma forma os astros, né? Então eu quero trazer para nós esse entendimento. O que seria a palavra sinal? Sinal é algo que nos antecede, que nos orienta, talvez até normativo. Ele sempre vai estar avisando algo, né? Nos orientando sobre algo, um fato, acontecimento, ou talvez até uma coisa mais básica, por exemplo, um sinal de placa de trânsito. Quando você excede uma velocidade, se tiver um radar, se você exceder o limite, provavelmente você vai levar uma multa. Por exemplo, no final de uma via, curva acentuada à esquerda, e se você estiver numa velocidade muito excessiva, é muito provável que você não vai conseguir efetuar aquela curva, e você pode tanto ter um acidente, né? E também danos materiais, dano físico. Então, porque você recusou a ser orientado por aquela placa, né? Um sinal que estava te mostrando que não é para você agir daquela forma. Então, vendo pelo lado bíblico, né, não é muito diferente. O que é o sinal? Ele quer te orientar sobre algo, quer te avisar, quer nos trazer uma orientação, né? É muito orientativo. Então eu queria deixar para vocês isso aí. A gente vai falar sobre justamente esses sinais. Beleza, rapaziada? Vamos lá então. Vamos então relacionar no Novo Testamento alguns versículos que falam sobre essa questão dos astros, né? Vamos lá, Lucas 21:25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações se verão em angústia e perplexidade com o bramido e agitação do mar. Olha só, Lucas 21:25, ele está falando que haverá sinais no céu, né? Quando for o fim dos tempos, quando for a volta do nosso Senhor, ele vai estar correlacionado, né? Vamos lá em Mateus 24:29. O céu escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Olha só que tremendo, né? Vai acontecer algo no nosso cosmos, né? Vai alterar, vai modificar, vai acontecer coisas tremendas no céu e na terra, né? Então está totalmente correlacionado novamente, né, aos astros. Os astros fazem parte do final do processo do fim do mundo. Beleza, rapaziada? Agora vamos lá para mais um versículo, Joel 2:31. O céu se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então aqui, né, a gente vê que parece ser o eclipse lunar, né? Então, assim, de alguma forma, os astros eles não são sinais, eles nos orientam quando está próximo a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas uma das coisas muito interessantes que eu queria colocar para vocês hoje é uma chave, ela é muito especial. É no Novo Testamento, algo que muitas vezes a gente passa batido, mas não percebe. E eu quero passar para vocês hoje esse versículo de uma forma muito interessante, para nós vermos que realmente está totalmente relacionado. Valeu, rapaziada. Vamos ver então?
É isso aí. É muito provável que vocês estão ouvindo um barulho de chuva. Eu moro numa cidade onde o apelido da cidade carinhoso é Chuville. Para alguns já vão saber que cidade que eu moro. É uma cidade abençoada, eu gosto muito, mas é uma cidade que chove bastante. Então, vamos lá em Mateus 2, 1 ao 7. E tendo nascido Jesus em Belém de Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido do rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes, os sacerdotes, os escribas do povo, perguntou-lhe: Onde havia de nascer o Cristo? E eles disseram: Em Belém de Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia, que apacentará o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu-se exatamente deles acerca do tempo em que as estrelas lhes apareceram. Olha só que tremendo. Olha só então, esses astros, que seriam eles, né? A gente vê, eles olharam uma estrela, através dessa estrela que ela surgiu, até que Herodes perguntou os tempos que essa estrela nasceria, né? Então eles são estudantes, eles são cientistas, né? Eles são astrônomos. Não confunda astrônomo com astrólogo, né? Astrólogos são aqueles que fazem aquela parte mística, né, do calendário zodíaco, essas coisas assim. Mas os astrônomos são pessoas cientistas, pessoas que estudam os astros, né? Então, de alguma maneira, eles conseguiram estudar os astros e saber quando nasceria o Messias, o rei judeu. E tanto é que quando aconteceu isso, o pessoal, né, os religiosos da época, estava todo mundo perdido, tava todo mundo batendo cabeça. Mas os astrólogos, né, os astrônomos, na verdade, alguém que não era da religião, mas eles estudavam os astros, eles sabiam exatamente o tempo que surgiria, que nasceria o rei dos judeus. Então, uma curiosidadezinha à parte, né? É lá em Daniel 12, né, onde houve aquele sonho de Nabucodonosor, e onde ele pediu para aqueles sábios interpretarem os sonhos, né? E aqueles sábios não souberam dar a resposta certa. E o que aconteceu? Eles mandaram decapitar aqueles sábios e destruir a casa deles. Então eles dizem que provavelmente esses sábios são pessoas da linhagem deles que a partir daquilo resolveram começar a estudar sobre os astros, sobre essas coisas assim. Na verdade isso não é um fato, né? É só uma suposição de alguns estudiosos, mas é algo interessante para nós analisarmos, né? Da onde que vieram esses reis magos, que no caso seriam sábios e estudantes da palavra. Beleza, rapaziada? Então vamos continuar. Então nós vemos, né, que através da Bíblia, a primeira vinda do nosso Senhor, né, do rei dos judeus naquela época, os astros eles deram sinais, né? A sinal foi uma estrela que antecedeu e mostrou quando nasceu o rei dos judeus. E agora também, né, eu queria trazer uma chavezinha para vocês. É algo muito interessante, algo que mudou a minha forma de enxergar alguns textos da Bíblia, né? Alguns textos, até algumas coisas que eu tenho ouvido. Então mudou uma forma até de eu pensar, porque é muito comum que a gente repete informação, mas quando a gente começa a estudar as Bíblias por conta própria, a gente começa a prestar atenção nos textos, né? Ou até pedir orientação para o Espírito Santo, a gente começa a ver alguns pequenos detalhes que fazem diferença. Então eu gostaria de passar para vocês hoje uma chave relacionada a isso aí, aos astros, a ciclos e estações, e isso inicia lá no começo, lá em Gênesis. E eu quero passar para vocês algo muito interessante hoje. Vamos lá, fique comigo que eu quero passar para vocês algo interessante. Vamos lá, rapaziada. E o nosso texto-chave do dia fica lá em Gênesis 1,14. Vamos lá, fazer a leitura juntos? Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite, sirvam eles para sinais, para marcar as estações, dias e anos. Olha só que interessante. A palavra estações ali, a palavra é moed. Moed, no original do hebraico, é realmente estação, é tempo determinado, né? É tempo oportuno. E se a gente parar para analisar, ela está totalmente relacionada ao quê? Ao Kairos, né? Quando nós, né, a teologia, na verdade, ela faz com que a gente separe o tempo de três formas, né? É o Cronos, que vem de cronômetro, né?
Kairos, que é o tempo oportuno, tempo de Deus, e o Aion, que é a eternidade, onde não existe espaço de tempo, onde que a física, na verdade, ela não existe, né? Por exemplo, a corrupção da matéria, essas coisas não existem porque é um lugar chamado eternidade. O Aion não existe corrupção, então é um lugar eterno. Então a gente começa a entender. Então eu quero me atentar ao Kairos, né? Eu queria falar sobre algo interessante para vocês sobre o Kairos. Então nós vemos, né, um fato muito interessante, porque é muito comum as pessoas levarem a questão da literalidade do 7 dias da criação. Eles falam que realmente são 7 dias literais. Só que se nós analisarmos o texto aqui, os astros foram criados. O Cronos, ele foi criado, foi estabelecido, na verdade, no 4º dia da criação. Então isso não faz lógica e não faz sentido. É só nós analisarmos, né? A palavra dia aqui, ela tem vários sentidos, várias conotações. Tem mais de 7. Isso fica para um outro estudo. Mas é muito provável que sejam eras ou ciclos, alguma coisa dessa forma, e que não sejam dias literais, né? Porque é só analisar o texto ali e o contexto e ver que no 4º dia Deus estabeleceu o Cronos, que vem de cronômetro, né? A gente usa como cronômetro, que é para cronometrar o tempo e estabelecer tempo, né? Eu vou fazer um vídeo sobre isso muito interessante também, que vai falar um pouco mais aprofundado sobre isso, mas mais para frente. Mas é algo muito interessante. Então a gente vê que realmente, né, Deus ele falou que criou os astros para tempos determinados, para sinais, né? Sinais. Então ele está falando assim que os astros nos mostrariam sinais. O que acontece hoje? O calendário judaico, ele é um calendário lunisolar. Ele é baseado na lua, né? É diferente do nosso. A gente vê que o dia deles começa a partir do pôr do sol, o novo dia. Então é totalmente diferente do nosso. E nós, através do tempo, foi um concílio que teve lá em Trento, se não me engano, não lembro bem o nome, eu vou postar para vocês ali, mas esse concílio a gente iniciou o calendário gregoriano, né, que ele é a base do sol, começa com o sol, e o calendário de Deus, que é o judaico, é lunisolar. Tanto é que a gente vê que a Lua, ela de alguma maneira, ela tem um magnetismo dela, né, que ela influencia totalmente na Terra, tanto na maré, tanto na agricultura, em várias outras questões. Isso foi Deus que fez proposital, tanto é que a Lua ela não pode se afastar e não pode chegar mais perto. Tudo isso foi de alguma maneira planejado por Deus, né? Então a gente vê que os astros eles têm realmente totalmente está correlacionado aos sinais do fim dos tempos, sinais da volta de Jesus. Isso eu estou mostrando para vocês na Bíblia, né? É um fato e é algo muito interessante. Então, rapaziada, vamos aí para a gente poder estar encerrando esse vídeo. Quero fazer a colocação final. Então, fazendo as nossas considerações finais, né? A gente vê lá que em Lucas, em Mateus, em Joel, eles fazem essa correlação onde o fim dos tempos associando aos astros, né? Os sinais nos astros. Então é algo muito interessante, né? A gente vê ali que em Gênesis 1,14 ele fala sobre Moed, né? Que é as estações, que haveria sinais, né? Lá em Atos 17:26 ele fala que o tempo determinado para o homem debaixo da terra. Então assim, existe um tempo determinado. A gente vê que na Bíblia fala que o dia e a hora ninguém sabe. Mas eu, como religioso, e pegar um versículo e de alguma maneira apresentar para você, dizer, o dia e a hora ninguém sabe, é muito mais fácil do que realmente eu estar preparando, né? Estar preparado para essa estação. Eu não estou falando de dia, de hora. Isso aí muitas vezes pode ser algo no nosso ego querer saber isso, mas o que eu quero dizer é a gente estar entrando nessa estação, estar preparando, porque existe toda uma agenda por trás de tudo isso. A gente vê que tem guerras e tem coisas acontecendo, a gente vê essa luta contra a família. Então tudo isso é correlacionado à volta do Senhor Jesus Cristo. Então se nós não despertarmos e estarmos estudando as Escrituras de uma maneira com clareza e estar sendo orientado para que a gente esteja preparado, assim como lá em Tessalonicenses fala que nós não somos filhos das trevas para que a gente não seja pego de surpresa. Nós somos filhos da luz. E os filhos da luz, eles têm que ter a revelação. A gente não precisa de saber o dia e a hora, jamais. Mas nós precisamos de saber as estações para que a gente entre nessa estação e realmente prepare, né, o caminho para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a mensagem que eu quero deixar para vocês essa noite é que não sejamos nós esses religiosos que ficaram batendo cabeça quando tudo aconteceu
debaixo do nariz deles, que nós, como cristãos, né, estejamos preparados, estejamos orientados através dos sinais, para que a gente realmente seja luz nesse mundo cheio de trevas. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, irmãos, que a gente possa realmente voltarmos a estudarmos as escrituras, né, escatologia, fim dos tempos, porque é primordial nos tempos que nós estamos vivendo, para que a gente não fique batendo cabeça e quando as coisas acontecem, que a gente já aconteceu duas coisas, né, relevantes nesses últimos anos. Uma foi a pandemia e a outra agora a guerra em Israel. É tudo bíblico, a gente vê que esses fatos são bíblicos, né? Então, como é que a gente vai estar sendo orientado? Através dos sinais. E são sinais também, que eu quero falar sobre uma outra hora, mas é isso aí. A mensagem que eu gostaria de deixar para vocês essa noite: vamos despertar, vamos preparar o caminho para a volta do nosso Senhor. Não vamos ficar com esse mimimi de que dia e hora ninguém sabe, ninguém quer saber dia e hora, a gente quer saber as estações, a gente quer entrar dentro dessa estação para que a gente possa cumprir o propósito que são os últimos dias. É isso aí, rapaziada, boa noite para vocês, um beijo no coração, e aí, deixe esse vídeo aí, compartilhe, dê o likezinho, dê aquela força para mim, tá? Para que alcance pessoas e seja de alguma maneira relevante. Boa noite para vocês e um beijo no coração.